Olá, pessoal. Eu sou a professora Isa Novas e estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro aqui, A Seca, da escritora Jane Harper. A Jane Harper, ela nasceu na Inglaterra. Aos 6 anos, ela mudou para a Austrália com a família e lá ela adquiriu a cidadania australiana. E é por isso que, quando eu fui fazer uma busca nos sites para saber a nacionalidade da Jane Harper, que na verdade inicialmente eu achei que era uma americana, né? Eu acabei encontrando alguns sites falando que ela era australiana e outros sites falando que ela era britânica. Depois eu fiz uma investigação maior, então eu descobri essa questão que ela tem. Ela nasceu na Inglaterra, mas ela tem a cidadania australiana. A Jane Harper publicou até o momento 4 livros, tá? Esse aqui foi o primeiro livro que ela publicou em 2016, mas ele só chegou no Brasil em 2019 através dessa edição aqui, tá? Que é uma edição feita pela Tag Livros. Na época eu assinava a Tag Livros, então agora vocês não vão encontrar mais esse livro no mercado para comprar com essa capa. Tá? Vocês vão encontrar com essa capa aqui. Aliás, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para vocês acessarem a Amazon e comprarem lá pela Amazon esse livro. Se vocês não sabem, vou dizer aqui rapidamente, eu sou associada da Amazon, então se você compra através do meu link, eu ganho uma pequena comissão e você ajuda o meu trabalho aqui. Eu vou agora fazer uma breve sinopse do livro e eu prometo que não vou dar spoiler, tá? Esse livro aqui, ele tem 42 capítulos e eu vou falar apenas do início do livro, que é quando a gente tem ali todo o início da trama, tem o pontapé inicial para tudo que vai acontecer. Então, no início do livro, nós conhecemos o Aaron Falk, eu vou chamá-lo só de Falk, muito complicado, enrola minha língua para falar. Então, o Falk, ele retorna para uma cidadezinha pequena, que foi uma cidadezinha onde ele viveu a maior parte da sua infância e da sua juventude, tá? É uma cidadezinha bem do interior, e ele retorna para essa cidade por um motivo específico. Por quê? Porque um amigo dele da juventude e da infância tinha morrido com um tiro, tá? Então ele retorna para participar do velório e ele retorna também a pedido dos pais do Luke para fazer uma investigação a respeito da morte do Luke. Por quê? Porque o Falk, ele era policial, tá? Um investigador. Então os pais do Luke pedem esse auxílio. O Luke não morreu sozinho, tá? O Luke morreu com um tiro. A esposa dele, a Karen, também morreu com um tiro. O filho mais velho do casal, o Billy, também morreu com um tiro. Ele era um menininho de aproximadamente 8 anos só, tá? E a única sobrevivente da família foi a Charlotte, uma bebê, tá? Que não levou nenhum tiro. Então é isso, a gente tem esse panorama no início da história, tá? Várias mortes ali de uma família inteira destroçada, tá? Então os avós, né, os pais do Luke estão cuidando agora da bebezinha, da Charlotte. E o que a cidade toda acreditava? Que o Luke tinha matado a esposa e o filho e depois tinha cometido suicídio, tá? Qual o motivo? Por questões financeiras. Era essa a ideia de toda a cidade. Sabe aquela cidadezinha pequena que todo mundo se conhece, todo mundo fala da vida de todo mundo? Então, tava correndo pela cidade que é isso que tinha acontecido, tá? E só que os pais do Luke duvidavam disso. Eles não acreditavam que o filho seria capaz de matar o próprio filho, né, o Billy, a esposa, a Karen, e depois cometer o suicídio. Eles não acreditavam nisso. Daí que entra o Falk para ajudar o policial da cidade, que é o Raco, com essa investigação. E eles então começam a investigação e toda a história então começa a se desenvolver a partir disso. Não dei spoiler, tá?
Gente, esse livro aqui foi o livro que eu selecionei para ler durante o meu desafio de 21 dias, né, para incentivar a leitura. Eu vou deixar o vídeo falando sobre esse desafio aqui na descrição. Então, quem quiser conhecer um pouquinho desse desafio, é só clicar depois que acabar esse vídeo, tá bom? Daí você vai lá na descrição e clica para conhecer esse desafio de 21 dias. E também, pessoal, vou convidá-los para me seguir lá no Instagram, porque lá eu comento sobre toda a leitura que eu faço, tá? O meu dia a dia com a leitura. O meu Instagram é @isanovasrodrigues. Uma outra coisa muito interessante na construção dessa história é a questão do passado e do presente. É como se o passado estivesse o tempo todo rondando o presente das personagens, tá? E esse passado, gente, é um passado trágico, tá? Passado com muitos traumas. Eu não vou dar spoiler, prometo, tá bom? Então, eu falei pra vocês que o Falk retornou para aquela cidadezinha depois de 20 anos fora, tá? E por que depois de 20 anos? Porque há 20 anos ocorreu uma outra morte. Essa morte é a morte da Ellie, que era uma amiga muito próxima tanto do Luke, que morreu agora, né, quanto do Falk, tá? E o Luke, na época, né, eles tinham ali uma grande amizade, o Luke, o Falk e a Ellie, né? E na época o Falk acabou indo embora da cidade porque aquela cidade toda, tá? Aquela cidadezinha pequenininha do interior, todo mundo falando da vida de todo mundo. A cidade toda condenou o Falk pela morte da Ellie no passado. Só que isso nunca foi comprovado, tá? Então ele saiu da cidade e só retornou agora, né, como um policial. E também a pedido dos pais do Luke, por isso que ele retornou, tá? Mas isso que o Falk sofreu no passado, essa condenação da cidade, o Luke estava sofrendo agora. Só que o Luke já estava morto, né? Ele não tinha nem como se defender. Então ele estava sofrendo isso também, né? A cidade toda acreditando que o Luke tinha cometido aquele crime e depois cometido também um suicídio. E essas histórias, tanto a história do presente quanto a história do passado, elas vão sendo intercaladas ao longo, né, do livro, só que fica muito claro porque a escritora coloca o passado sempre com a letra em itálico. Então, quando começa a letra em itálico, a gente sabe que é uma lembrança de alguém, tá? E que a gente tá, então, navegando, né, pelo passado daquela personagem. Gente, o miolo da história, eu falei aqui pra vocês bem no começo, tudo isso que eu falei da Ellie, do Falk, da morte, da família, coisa e tal, tudo isso tá bem assim nas primeiras páginas, tá? Então o livro começa muito dinâmico. O miolo do livro, gente, eu não gostei. Eu achei que, assim, a gente entra num ritmo no início da história, né? A história nos obriga a entrar num determinado ritmo e depois esse ritmo se perde. É como se a história começasse muito bem, depois ela cai. E a história, então, fica, assim, meio sem graça. Eu fiquei desanimada na leitura desse miolo da história. Parece uma enrolação, sabe? A escritora vai colocando as informações ali, mas são informações que não têm muita relevância para a história em si. Então eu acabei perdendo o interesse, pensei em abandonar esse livro, tá? Pensei, do fundo do meu coração, tô aqui confessando isso para vocês. Mas ainda bem que eu não abandonei, porque é só um curto, né, pedaço ali do livro, do miolo do livro, que isso acontece. Depois, chega ali na metade do livro, pra frente, o livro volta a crescer e cresce assim de uma forma exponencial. Daí você não consegue largar mais. O final, gente, é surpreendente, tá? O final é muito bom, as coisas todas elas se encaixam, várias revelações acontecem, tanto a respeito da morte do Luke e da família, quanto também a respeito desse passado, da morte da Ellie, tá? E, assim, tudo que é revelado depois, gente, eu não consegui descobrir, tá? Eu não, porque às vezes a gente vai lendo e a gente já imagina o final, né? E consegue às vezes acertar. Eu não acertei, tá? Realmente a escritora colocou tudo de uma forma muito surpreendente e eu amei o final. Então, assim, vale muito a pena ler esse livro, tá? Se acontecer isso com você, de pegar esse livro e no miolinho aqui achar um pouquinho chato, continue, porque
eu garanto que o final é maravilhoso, tá? Além disso, gente, é uma obra que desperta muitas reflexões, porque é um livro que ele vai falar sobre abuso sexual, abuso moral, vai falar sobre autoritarismo, vai falar sobre vício, vai falar sobre dinheiro, ganância e vai falar principalmente sobre o quanto que as aparências enganam. Pois é um livro maravilhoso, eu recomendo a leitura, gostei bastante, tá? E vou convidá-los para acessar o meu Instagram, Isa Novas Rodrigues. Se vocês quiserem adquirir o livro, adquiram pelo meu link da Amazon para me ajudar um pouquinho. Agradeço muito. E, além disso, gente, eu vou deixar aqui na descrição e também lá na bio do meu Instagram o controle de hábitos para quem quiser fazer o download do controle de hábitos, é de graça, tá bom? E eu tenho certeza que vai ajudá-lo a adquirir ou a manter o hábito de leitura. Então é isso, muito obrigada por ficarem até aqui, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!